As pessoas, às vezes, quando elas já estão viciadas, elas dizem que não estão. Né? Então, a gente entender o que está mudando. Quando isso começa a me afetar negativamente, aquela minha rotina que eu tinha antes começou a mudar, é os primeiros sinais que a gente precisa observar. Olá, telespectador. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos programas. Eu sou Sara Beatriz e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito atual e atinge as pessoas de forma diferente. O que começa como diversão, entretenimento, acaba virando um problema de saúde. E nós vamos falar sobre os efeitos psicológicos dos jogos de azar. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga docente da UNAMA Santarém, Pamela Tavares. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema recorrente no nosso dia a dia e tão importante para a gente prestar atenção nos sinais de alerta. E para iniciar a nossa conversa, quais são os principais sinais que as pessoas indicam que elas estão perdendo o controle da situação, deixou de ser diversão e elas estão começando a se tornar pessoas viciadas? Essa sua pergunta é muito interessante. As pessoas, às vezes, quando elas já estão viciadas, elas dizem que não estão. Né? Então, a gente entender o que está mudando. Quando isso começa a me afetar negativamente, aquela minha rotina que eu tinha antes começou a mudar, é os primeiros sinais que a gente precisa observar. O isolamento social, uma ansiedade, a gente começa a mentir. Porque tá jogando, tava fazendo, não, eu não tava. E o tempo inteiro a pessoa no celular, né? Então a gente precisa prestar atenção nesses sinais que a pessoa começa a sinalizar. Para a gente ver a intensidade, o tempo que você vai continuar fazendo aquilo, para poder a gente colocar no limite. Isso ainda é uma brincadeira, um hobby, ou já se tornou algo mais grave? Bom, e quais são os principais perfis das vítimas dessa problemática? A gente não tem um perfil certo. É importante deixar isso claro. Não existe cor, raça, credo, status sociais que vá influenciar. Claro que a gente tem uma predisposição ali, uma pessoa que seja mais compulsiva, mais impulsiva, que se torne um pouco mais vulnerável. Mas qualquer pessoa pode ser afetada. Hoje, com a globalização, com o aumento da tecnologia, a facilidade na palma da nossa mão, hoje quem não tem um celular? Hoje você vê crianças tendo celular, onde se a gente for comparar na nossa geração, antigamente não tínhamos esse acesso. Né? Então a facilidade está muito mais próxima da gente. O perigo ele está dentro de casa. Né? Então quando a gente tem acesso a esse celular, a gente tem acesso às redes sociais, automaticamente a gente vai receber um convite para um jogo, a gente vai ver um influenciador de repente que você se identifique anunciando, e isso pode criar naquele momento uma curiosidade para a pessoa, automaticamente ela ir começar no início um processo que seria para brincar, para jogar, se distrair, e depois quando ela se perceber, ela já não consegue sair daquela rotina que o jogo acaba trazendo para a vida dela. E às vezes tem muitas propagandas que incentivam essa prática também. Professora, comente um pouco sobre os efeitos psicológicos nas pessoas que apresentam esse problema. A gente precisa entender o porquê que isso causa um vício. Né? Tudo aquilo que ele vai ativar o nosso sistema de recompensa dentro do nosso cérebro e vai gerar dopamina, ele vai me gerar um certo tipo de alívio. Então, se eu venho de um ambiente extremamente ansioso, muito estresse, e eu tiver qualquer coisa que me gere dessa quantidade de dopamina, de hormônio muito rápido, automaticamente eu vou querer ficar ali, porque eu vou ficar ficando bem. Só que o problema é aí. O que é vendido nas redes sociais? Que você vai ganhar dinheiro rápido, fácil, investindo pouco. Só que de pouco em pouco que você vai investindo, quando você vê, você já perdeu muito dinheiro. E aí, quando no início, qual é a estratégia que se utiliza, um marketing por detrás disso? Ele no início te faz ganhar. Então, como ele te faz ganhar, o que ele dá de comando para o nosso cérebro? Opa, o dinheiro veio rápido, vou continuar. Vou investir mais um pouco. Quando tu investe uma certa quantidade, automaticamente você começa a perder. E aí lá vem de novo o nosso cérebro dando um comando. Opa, tenho que recuperar aquilo que eu perdi. Vou jogar mais um pouco para tentar recuperar. E nesse joga mais um pouco, você fica, ganha, perde. E quando você vê, você está perdendo muito mais do que ganhando. Alguns influenciadores, eles até chegam a falar no sentido de: olha, você não vai ficar rico se você jogar. Outros não.
Você quer ganhar dinheiro? Você quer fazer uma renda extra? Você que está em casa, desempregado, você nem precisa sair de casa. Então olha de que forma isso atinge o nosso cérebro. As pessoas que se identificam, que estiverem desempregadas, muitas mães, né, que têm filhos para cuidar, ela vai se identificar com aquela fala, ela vai dizer, olha, é a minha chance, é a oportunidade que eu não estou tendo. Então ela vai, acredita naquela propaganda, inicia, e aí depois ela não consegue sair desse processo, que é um ciclo vicioso. Doutora, também tem o caso da pessoa vai jogando, vai perdendo, e acredita que a próxima jogada ela vai resolver o problema, vai recuperar o dinheiro. Como lidar com isso? É esses alertas que a pessoa precisa prestar atenção. E principalmente a rede de apoio que estiver ao lado dela. Porque muitas vezes a própria pessoa que está jogando, ela não consegue perceber. Você já perdeu? Quanto você perdeu? Ah, eu perdi hoje R$50. Isso já se repetiu antes? Trazer o processo de consciência mesmo, o contato com a realidade. Ah, sim, ontem eu perdi 50, anteontem eu perdi 100. Olha, tem um padrão acontecendo. Se tem um padrão acontecendo de perdas, sinalize isso para a pessoa. Você já viu que você está perdendo esse dinheiro? Que dinheiro é esse que você está apostando? Vamos fazer um planejamento? Quanto que você está separando para você jogar? Ou você está tirando dinheiro de outro compromisso que você teria, para automaticamente você estar investindo nisso, acreditando que você vai ganhar e vai duplicar, triplicar esse dinheiro, e aí você vai conseguir pagar aquela conta, né? Então é importante a gente conversar com a pessoa que está no processo do vício, que está jogando, principalmente com ajuda profissional. Não é fácil a gente sair desse processo de vício, como eu falei no início. Quase ninguém diz, eu sou viciado, né? Eu sou compulsivo. Por contrário, a gente diz, não, eu paro a hora que eu quero. Mas não consegue ficar 1 hora sem pensar no jogo, um dia inteiro sem pegar no celular. Então esses alertas, as pessoas que estão ao redor, que fazem parte, né, dessa proximidade com essa pessoa, é importante ela trazer essa clareza e as comparações. Quando nós temos acesso às comparações reais, o nosso cérebro ele também tende a absorver aquilo como verdade. Agora, quando a gente não ouve isso de ninguém, o nosso cérebro ele não vai dar esse comando para tirar algo que naquele momento, teoricamente, está sendo prazeroso para ele. E o que fazer quando estiver perdendo esse controle? Como resolver essa situação? Como buscar ajuda? Eu vou colocar aqui por etapas, né? Porque dependendo da pessoa, às vezes ela pode conseguir ter uma predisposição maior para parar. Outras não. Não existe uma receita de bolo pronta, né? Cada pessoa é um ser único, então é importante nós montarmos um planejamento estratégico individual para cada pessoa, isso no ambiente terapêutico, né, por um profissional capacitado, qualificado para fazer isso. Mas em casa, como é que eu posso fazer para ajudar? Vamos tirar 2 horas para eu jogar. Eu vou apostar aqui R$20, se for um jogo que envolva critério de dinheiro, por exemplo. R$20. Vou colocar, hoje existe, né, vários softwares, tanto no computador, quanto nos tablets, quanto no celular, que dá para você bloquear, para que esses anúncios não cheguem até você, para que a cada tanto tempo o celular desligue ou ele bloqueie e você não tenha acesso àquilo. Se for criança, se for adolescente, principalmente, os pais podem chegar e esse processo de controle, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, nós temos adolescentes que eles fogem a idade para eles participarem desses jogos, né? E às vezes os pais não têm nem sabendo. Então, verificar o histórico, quanto tempo hoje os próprios celulares eles dizem quanto tempo nós estamos ficando nas redes sociais, quanto tempo a gente fica em determinado aplicativo, o que você ficou fazendo. Então, o monitoramento, ele também é um processo de ajuda. Ele vai ajudar você a ter esse planejamento, se você está gastando seu tempo, se você está gastando seu dinheiro, né, e fazer os bloqueios. Se você não consegue fazer isso, peça ajuda para alguém que esteja com você. Não tem ninguém com você, ou tem alguém e não consegue fazer isso, é o momento que você tem que ter a clareza que você precisa de um profissional. Procurar um psicólogo, fazer uma terapia, porque esse jogo, ele pode te levar a você ter perdas grandiosas. Temos pessoas que investem, às vezes, um alto nível, né, de valores nisso, e acabam muitas vezes chegando até a falir a própria empresa, né, a programação financeira daquela família. E o que é mais grave, a gente tem casos de pessoas que quando perdem tudo, imagina você apostar um dinheiro, uma aposentadoria de alguém, né? Às vezes pega do seu avô, da sua avó e vai lá, né? Brincando, de repente você aposta tudo. E aí, como você faz? As pessoas às vezes elas não sabem lidar com o processo da frustração, da perda,
né? E quando tem esse contato com a realidade, pode vir inclusive uma tentativa de suicídio, né? Que se torna mais grave. Então, o último limite dentro dos jogos de azar, a gente sempre fala que é a tentativa de suicídio e a concretização, muitas vezes, do suicídio. Então, precisa buscar ajuda enquanto é tempo. Hoje, a gente tem várias clínicas de psicologia em Santarém, né? Clínicas particulares, clínicas sociais, então que pode estar buscando ajuda, solicitando esse auxílio, mas o mais importante é você primeiro reconhecer que você precisa, porque a gente também não consegue fazer milagre. Se a pessoa que está num processo de tratamento, ela não reconhecer que ela precisa parar e que ela precisa de ajuda, infelizmente nenhum tratamento dá certo. Doutora, em Santarém, tem algum programa, algum projeto que pode ajudar essas pessoas que muitas vezes não têm condições de buscar um profissional? Temos, inclusive, a clínica de psicologia da UNAMA. Hoje nós temos o atendimento social, né, que ele é realizado dentro da clínica, onde ele é realizado pelos nossos acadêmicos, a partir do 8º semestre de psicologia, e nós também temos 3 profissionais já psicólogos que atuam dentro da clínica. Então eles realizam esse atendimento na nossa sociedade, né? Nós atendemos de segunda a sexta, de manhã e de tarde, na clínica. Basta chegar lá na clínica da UNAMA e procurar o atendimento. Nós temos vagas, temos disponibilidade de atender, e essa demanda pode ser sanada, sim, chegando até a gente. Muito obrigada, doutora, pelas informações esclarecedoras. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que essa informação ela chegue até dentro da sua casa. Às vezes a gente tenta não enxergar que isso está acontecendo com alguém da nossa família, com algum conhecido ou com a gente mesmo. Reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Procurar ajuda é uma determinação que só cabe a você. Obrigada a você, internauta, pela sua atenção. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.